conhecimentos, né? Isso é possível? Mas para se fazer uma educação dessa forma, é necessário rever todo um projeto educacional, todo um sistema educacional, todo um modelo educacional existente, por exemplo, em nossa sociedade. Né? Então, é uma questão que pode ser colocada em prática, né? Mas não é tão simples assim. Né? Não significa só rever também um modelo educacional existente, mas é necessário rever também a postura, a forma de trabalho dos professores, a forma de organização da escola, a forma como que os professores olham para as suas áreas do conhecimento. É preciso trabalhar de forma integrada. No próximo slide, nós vamos ver mais algumas questões colocadas por Morin. Então, veja só, ele coloca algumas questões importantes e que devem ser pensadas quando analisamos essa educação do século XXI. Primeiro, ele coloca que a escola não apenas ensina um conteúdo, mas ensina o modo como o mundo deve ser visto. Então, essa é uma crítica feita por Morin. Ele coloca que é necessário que o homem enxergue o mundo de um outro modo, em um emaranhado de relações que se influenciam mutuamente. Então, ele coloca que nada deve ser visto de forma isolada, de forma compartimentada, mas como que o aluno vai enxergar o mundo de uma outra forma? Se na escola ele estuda as disciplinas de forma compartimentada. Por isso que ele é contra a fragmentação do conhecimento na escola, por isso que ele é contra a organização da escola por meio de disciplinas escolares, cada uma trabalhando os seus conteúdos de uma determinada forma. Por isso que ele coloca que para o homem ser capaz de enxergar o mundo de uma outra forma, enxergar o mundo como um emaranhado de relações, é necessário então que ele seja educado de outra forma, que ele aprenda de outra forma. No próximo slide, há mais algumas questões importantes pensadas por Morin. Ele coloca que a escola deve reaprender a ensinar. E para isso ele indica 7 saberes que são problemas fundamentais ao homem. Como, por exemplo, um dos saberes que ele coloca é ensinar a condição humana, outro é ensinar a enfrentar as incertezas, ensinar a compreensão. Então ele coloca que o homem acaba preso por ideias e situações que ele não criou, mas que acaba se perpetuando. E que ao trabalhar esses 7 saberes, que são problemas fundamentais ao homem, a escola ela pode contribuir para libertar, para emancipar o homem. E que o maior desafio da educação é a libertação. E esse desafio, ele se torna cada vez maior devido aos problemas que a escola enfrenta. Então, que escola é esta tão necessária para o século XXI? É uma escola que ensine o aluno a enfrentar as incertezas, uma escola plural, uma escola que trabalhe com a diversidade, ensine o aluno a respeitar essa diversidade, uma escola rica em manifestações humanas, né? Ou seja, devemos repensar o modelo educacional existente no século XXI, né? Porque nós já estamos no século XXI há muito tempo. E é necessário repensar esse modelo educacional justamente para que a escola contribua para a libertação do homem, para a emancipação do homem, para que o homem olhe a realidade de uma outra forma, né? Para que o homem entenda a realidade como um emaranhado de relações, mas que ele compreenda também como são essas relações. E assim eu fecho esse conceito. Vamos
pensar então em uma situação problema denominada aqui o todo e as partes. Então, no próximo slide, nós temos, no final do ano letivo, o estagiário Thomas acompanhou os alunos do ensino médio ao teatro. A peça era uma tragédia grega. Então, veja só, uma tragédia grega, para ser apreciada no teatro, né? A pessoa, ela deve ter interesse, ela já deve ter o hábito de ir ao teatro. Em alguns momentos da peça, diferentes estudantes riram, brincaram e chegaram a atrapalhar a fala dos autores. Esse comportamento não condizia com a atitude habitual dos alunos, porque geralmente na escola, em sala de aula, os alunos não tinham esse comportamento. Por que os alunos tiveram um comportamento inadequado durante a peça de teatro? Então vamos resolver essa situação problema. Primeiro, depois do ocorrido ali no teatro, os professores foram entender o que fez com que os alunos tivessem aquele comportamento e chegar à conclusão que 60% dos alunos nunca tinham ido a um teatro antes. Então veja só, os estudantes não sabiam aproveitar o momento cultural. Então, o que nós podemos deduzir? Que ir ao teatro não fazia parte do cotidiano dos alunos. Aqueles alunos, eles não tinham aquele capital cultural. Teatro, museu, provavelmente leitura, o hábito de leitura, o conhecimento de diferentes estilos literários, provavelmente não fazia parte do cotidiano daqueles alunos. Provavelmente, né, aqueles alunos, eles não tinham acesso, eles não tiveram a oportunidade de ter acesso ao teatro. Então, o contexto que aqueles alunos viviam, né, as vivências daqueles alunos eram outras. Alunos de escola pública, né, de uma classe social baixa, que não tinham aquele tipo de capital cultural. Então, por isso que eles apresentaram aquele tipo de comportamento. Voltando naquela mesma tela, nós temos, é importante que os alunos percebam que ter novas experiências é um ganho, principalmente quando se partilha o conhecimento. Então, se os meus alunos, eles apresentarem aquele tipo de comportamento, eu não vou, então, mais proporcionar aquele tipo de experiência a eles. Acho que o caminho não é esse, né? Cabe à escola oportunizar aos educandos essa vivência cultural que muitas vezes, no seu dia a dia, devido ao contexto em que eles vivem, devido às condições socioeconômicas que eles têm, eles não têm oportunidade de ter acesso, né? Então, não se trata de menosprezar a cultura dominante, esse capital cultural superior, né? A escola, ela deve oportunizar ao aluno o acesso a esse capital cultural tido como superior, que geralmente apenas, né, alunos da classe média ou alta têm acesso, mas também a escola deve valorizar aquilo que é próprio da cultura da classe popular. E assim eu fecho essa situação problema. Nós temos aqui um momento de interação e a questão colocada é a seguinte: de que forma a escola reproduz a divisão social e a hierarquização dos indivíduos? Então, você tem um tempo para pensar sobre essa questão, envie sua resposta, sua contribuição e eu já retorno para comentar com você.
escola reproduz a hierarquização social, a divisão social. Então, há diferentes formas da escola fazer isso, né? Primeiro, quando há dois modelos de escola, uma pública e uma privada. Mas existem outras formas. Por exemplo, quando a escola parte do pressuposto que para o aluno ter sucesso na escola, aprender, né, ir bem nas avaliações, ele já precisa chegar com uma determinada bagagem cultural, né, ou seja, com um capital cultural superior, né? Então, essa é uma outra forma de reproduzir, né, essa divisão social. Mas existem outras formas que estão muito presentes na escola, né? Às vezes de uma forma muito sutil. Vou dar um exemplo, né? Há aqueles alunos que fazem o ensino fundamental 1, primeiro ao quinto ano, numa escola particular. E quando chega no sexto ano, por diferentes motivos, não interessa o motivo, ele é matriculado pelos responsáveis em uma escola pública. Daí, ao separar as turmas ali de sexto ano, a direção da escola coloca no sexto ano A os aluninhos que vieram da escola particular, coloca no sexto B os alunos que veio de uma escola pública, mas de um bairro melhor, né? Coloca em outra turma aqueles alunos que reprovaram, que evadiram e depois voltaram para a escola, que sabem que tem dificuldade de aprendizagem, algum tipo de dificuldade de aprendizagem. Então, isso também não é uma forma de, né, fazer uma divisão social? Né? E isso está também muito comum nas escolas. Então, há diferentes formas da escola fazer a divisão social, da escola fazer essa hierarquização dos indivíduos. Não é só quando a escola ela está, né, organizada em escola pública e privada, quando há dois modelos de educação público-privado. Há outras formas também de reproduzir essa hierarquização entre os indivíduos. Eu fecho assim essa interação. Vamos então recapitular a aula de hoje, pensando nas principais questões que foram abordadas. Então, na tela nós temos a primeira delas. Nós iniciamos a aula conhecendo a teoria crítica, quando ela se originou, que trata-se de uma teoria que coloca a necessidade de entender a realidade. Quando coloca que a educação deve contribuir para emancipar o homem, para que ele tenha consciência da realidade, né? Então, é uma teoria que é muito atual, que deve ser conhecida pelos educadores para pensar as finalidades da educação e para fazer com que o educador reconheça, né, que a principal finalidade da educação deve ser emancipar o homem. Nós vimos também a escola e a não neutralidade. Então, a partir das ideias colocadas por Pierre Bourdieu, nós vimos que a escola ela não é neutra, que ela é uma instituição que tem diferentes finalidades, né? A escola não é uma instituição que trabalha apenas, unicamente com o conhecimento, né? Ela tem finalidades. Então, a escola ela pode contribuir tanto para legitimar os valores da classe dominante, como para emancipar o homem. Vimos também a relação entre educação, capital cultural e herança e violência simbólica. Ou seja, vimos que a educação ela pode praticar um tipo de violência chamada violência simbólica quando ela impõe, né, aos alunos da classe popular uma cultura, né, legítima, como se apenas aquela cultura tivesse valor e devesse ser considerada, né, pela escola e pelos estudantes. E analisamos então
como que deve ser essa escola do século XXI, né? Que Edgar Morin coloca que a escola, ela não deve abordar a realidade de forma simplista, né? É necessário levar em consideração a complexidade da realidade. E para que o aluno entenda a complexidade da realidade, é importante também, né, trabalhar de uma forma diferente. Ou seja, Morin é contra essa fragmentação das disciplinas, a fragmentação do conhecimento pela escola. Então, essas foram as principais questões abordadas nessa aula e eu espero que elas contribuam para que você possa pensar de uma forma mais adequada, de uma forma mais reflexiva sobre a educação e a escola e a realidade também que nós temos nesse momento. Eu fecho assim essa aula.